Aleluia! Louvado seja o nosso Pai Celestial. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração. Amados irmãos e irmãs em Cristo, eu quero nesta manhã de domingo especial, o qual o Senhor está nos concedendo, eu quero de uma certa forma abraçar a cada um dos irmãos, mesmo estando afastado, estando distante de vocês. Eu quero que os irmãos sintam-se por mim abraçados, muito mais do que por mim abraçados, sintam-se abraçados por Deus. Que nesta manhã, de uma forma especial, tem algo a nos falar, tem algo a passar para com as nossas vidas, para que nós possamos ser e viver aquilo que Ele almeja que nós vivamos. E nós, estando com os nossos corações abertos para Ele, Ele há de falar verdadeiramente aquilo que nós precisamos ouvir para seguirmos as nossas vidas de maneira abençoada. Nos colocamos à disposição de Deus neste domingo para que a sua graça se manifeste em nosso meio. Que não passe de nós, ó Deus, o teu Espírito, nem nesta manhã e nem em momento algum da nossa vida, que não passe de nós o teu Espírito, aleluia, que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós, venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós, venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realizes o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor, e em nossas vidas fluir o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor, e em nossas vidas fluir o teu querer, fluir o teu querer, fluir o teu querer. Aleluia, Deus. Possa fluir em nós o teu querer nesta manhã. Possa fluir em nós, ó Deus, o teu Espírito nesta manhã, nos capacitando a ser essa geração, ó Deus, de servos, essa geração, ó Deus, de adoradores, que vivam sempre para o louvor da tua glória. Que essa nossa geração seja, ó Deus, uma geração de servos consciente da missão que está sobre os seus ombros. Eu quero, nesta manhã, aproveitar para orar por Miguel, por Rafael, por Gabriel, por Gustavo, por Brian, por Prieto, por Camille, por Carol, por Isabelle, por Bernardo, por Tiago, por Azaf, por Helena, por Caio, por João Pedro, por Giovana, por Vandrei, por Lourenço também, da nossa querida irmã Andréia, que precisam de um toque de Deus em suas vidas, que são crianças, estão caminhando e precisam ser
acompanhada pelo Espírito Santo de Deus. E oramos também pela vida de Andréia, pela vida de Neide, que estão carentes, necessitando verdadeiramente de manifestar do poder de Deus. E nós estaremos orando para a honra e para a glória do Senhor. Deus, oramos, ó Deus, por essas vidas, as quais nós mencionamos o nome, para que a tua graça, que o teu poder, que o teu Espírito venha fazer a diferença na vida de cada um deles, tanto, ó Deus, na vida dessas nossas crianças, como também, ó Deus, na vida das nossas irmãs já adultas, que estão carecendo de um toque das tuas mãos. Venha, ó Deus, com o teu poder sobrenatural, fazer a diferença em cada uma dessas irmãs, para a honra e para a glória do teu nome, e também em cada uma dessas crianças, para o louvor da tua glória. Aleluia, amém e amém. Glória a Deus. Vamos, amados irmãos, abrirmos as nossas Bíblias no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 9. 1 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Aleluia. E diz o seguinte: as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda são carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que são carnais e andam segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andas segundo os homens? Quem é Paulo? E quem é Apolo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, amém, irmãos? Lavoura de Deus, edifício de Deus são vocês, amém e amém. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela leitura, ó Pai, destes versículos, ó Pai. Ó Deus, que muito nos abençoa, ó Deus, abrindo o nosso entendimento quanto àquilo que o Senhor pode e deve realizar em nossas vidas. Nos colocamos, ó Pai, à tua disposição, pedindo que o teu Espírito Santo toque firme, toque forte nos nossos corações, mostrando para nós que tu és o Deus Todo-Poderoso. Abra o nosso entendimento, nós não admitimos, ó Deus, sair desse culto, ó Deus, sem entender aquilo que tu almejas para nós neste momento. E certo do manifestado o teu poder e o derramar da tua graça, nós te louvamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e amigos, nesta manhã, esse tema, o qual nós estaremos batendo na tecla de forma forte,
é algo altamente especial. É algo que nós não podemos, de maneira alguma, deixar passar por nós sem que percebamos o mal ou percebamos a realidade, que o não atentar nessa realidade torna ou traz para com as nossas vidas. Entenda, meu amado irmão, o título desta mensagem nesta manhã é o seguinte: o foco da igreja precisa estar em Deus. A igreja precisa estar focada em Deus e não nos homens, nunca nos homens, mas precisa sim estar focada em Deus. Por quê, pastor? Qual é a nossa realidade como crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como que você se vê nessa condição de crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo? A resposta, meus amados irmãos, é uma única. Nós nos achamos em uma batalha constante. Como crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos achamos em uma batalha constante dia a dia. E esta batalha, a qual nós nos achamos, ela é contra dois inimigos tenebrosos, dois inimigos terríveis, que muitas vezes passam desapercebidos pelas nossas vidas. E, meus amados irmãos, esses dois inimigos terríveis dessa batalha que nós travamos é o mundanismo. O mundanismo é um adversário terrível, o mundanismo, e também é a carnalidade. Dois inimigos que estão contra as nossas vidas dia por dia, e nós batalhando contra esses adversários, o mundanismo e a carnalidade. Um é externo, uma batalha externa ao que vem de fora contra nós, e o outro é interno. Não é algo que vem de fora, é algo interno que provoca também essa luta, essa batalha contra nós. Entendam, meus amados irmãos, nessa luta, nós, a igreja, por pior que seja essa conclusão, nessa luta, nós, a igreja, jamais conseguimos vencê-los. Jamais conseguimos vencê-los. E nós precisamos atentar para vencermos de uma vez por todas essa realidade. Porque, meu irmão, muito pelo contrário, nós somos frequentemente derrotados por esses dois adversários, o mundanismo e a carnalidade. Tem derrotado muitos dos cristãos em nossos dias para a honra e para a glória do Senhor. E qual é a consequência, pastor, dessa derrota? Qual é a consequência disso? E, meus amados irmãos, eu posso dizer que a consequência disso tudo são os pecados sérios que são cometidos por nós, sem que nós percebamos e muitas vezes sem que nós acreditamos que são pecados. Acreditamos que estamos pecando. E é nessa passagem de 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao versículo 9, é nessa passagem que Paulo procura identificar esses pecados, procura mostrar para nós esses pecados, e muito mais do que identificar e mostrar para nós, ele procura corrigir esses pecados em tempo oportuno. Que nós percebamos e sejamos corrigidos em tempo oportuno para a honra e para a glória do Senhor.
E por que, pastor, precisamos ser corrigidos por acerca desses pecados em tempo oportuno? Nós precisamos ser corrigidos, meus amados irmãos, porque esses pecados, eles nunca vêm só, nunca estão sozinhos. O mundanismo e a carnalidade nunca estão sozinhos. O pecado das divisões da igreja de Corinto, eles foram acompanhados de outros pecados. Entenda bem a realidade. Esse pecado da divisão de Corinto foi acompanhado por outros pecados, porque os pecados, eles estão sempre interligados. Nós precisamos entender que os pecados estão sempre interligados. Não existe pecado isolado. Não existe um pecado isolado. Eles estão sempre interligados uns ao outro. Sempre um leva ao outro. Sempre um leva ao outro. O primeiro sempre levando ao segundo. O segundo reforça o primeiro e assim vão caminhando. Cada pecado é uma combinação de pecados. Cada pecado que são praticados por nós é fruto de uma combinação de pecados que vão acompanhando a vida do crente não vigilante. E por causa disso, meus amados irmãos, Paulo está confirmando essa realidade para mim, está confirmando essa realidade para você, está confirmando essa realidade para nós. E ainda manda que nós possamos cortar o mal pela raiz. Está alertando quanto a essa realidade e nos mandando cortar o mal pela raiz. Por quê, pastor? Para que nós atentemos, para que não permitamos que algo pesado venha a nos acontecer. A manifestação da carnalidade. Paulo está alertando a igreja dos Coríntios, e também nessa mesma dimensão, alertando as nossas vidas, está alertando para que a carnalidade não venha tomar parte do corpo da igreja. Percebemos, meus amados irmãos, que Paulo mostra que a causa de existirem divisões na igreja de Coríntios, estava ocorrendo uma divisão sem igual na igreja de Corinto. Presta bem atenção. A divisão já era algo sério, já era algo notório naquela igreja. E Paulo, percebendo essa situação, alertava o povo. A causa daquela divisão, Paulo mostrava para a igreja que era o mundanismo. O mundanismo começou a tomar conta da igreja. Paulo dizia e mostrava para aqueles irmãos que era essa a realidade. Por quê, pastor? Porque eles, os coríntios, apesar de serem cristãos, estavam prezando, estavam valorizando a sabedoria humana muito além de Deus. Preste bem atenção, apesar de serem crentes, estavam prezando, estavam valorizando a sabedoria humana muito mais do que Deus. Isso é carnalidade. E Paulo afirma para aqueles irmãos que a carnalidade era a responsável por estar criando partido no meio da igreja. Entenda, amados irmãos,
a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi estabelecida com toda a força, com todo o poder, para que ela permanecesse sendo uma única estrutura. Para isso a igreja foi estabelecida, para que ela permanecesse sendo uma única estrutura. Preste só atenção no versículo 4, aí mesmo no capítulo 3. Preste atenção. O versículo 4 diz o seguinte: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha o que eu disse. A igreja estava supervalorizando os homens e esquecendo de Deus. Os homens estavam à frente, sem que a igreja percebesse, estavam colocando Deus em segundo plano. A causa da existência, meus amados irmãos, de partido na igreja, porque, meu amado irmão, se alguém estava indo para Paulo e outro estava indo para Apolo, estavam estabelecendo partido na igreja. Estavam estabelecendo partido na igreja. A igreja não estava caminhando como uma única estrutura, estava sendo estabelecido partido na igreja. Entendam, meus amados irmãos, o motivo do partidarismo da igreja não era somente externo. Preste bem atenção como que a coisa está caminhando. Não é tão somente externo, irmão, como a influência do mundanismo. O mundanismo, sim, estava fazendo das suas, estava investindo nessa área, mas não era tão somente o mundanismo, não era tão somente externo. O partidarismo na igreja era interno também. Era algo que acontecia internamente dentro da igreja. Como, pastor? A carnalidade. A carnalidade levava a igreja a tomar essa postura. Que realidade pesada enfrentava Paulo nesse momento. Veja, meu irmão, a igreja não havia cedido às pressões do mundo, não havia cedido às pressões do mundanismo, não estava cedendo, estava firme, segurando ali, mas ela havia sido seduzida, se deixado seduzir pela própria carnalidade que existia no meio da membresia. Como que eu posso me proteger de algo externo, de algo fora do corpo, quando eu me deixo seduzir por algo que existe dentro do corpo, meu amado irmão? A membresia está se deixando seduzir pela própria carnalidade. E não tinha como evitar essa realidade de partidarismo na igreja. Vamos até o livro de Gálatas, irmãos, mergulharmos mais um pouco nessa realidade altamente especial para com as nossas vidas. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16 e 17. Olha o que diz. A carnalidade, o que gera para com a igreja. Gálatas 5, versículos 16 e 17 diz o seguinte: digo isto, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê, pastor? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por quê, pastor? Porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo chama a igreja a atentar para andar a cada vez mais no Espírito. A igreja andar tão somente no Espírito, para que ela jamais venha satisfazer as inclinações, as concupiscências da carne, porque sempre vai estar caminhando contra a igreja. Essas inclinações, essas concupiscências estarão sempre contra a igreja. E para que elas possam evitar, é tão somente andar e viver no Espírito. Amém, irmãos? A igreja estava vivendo um momento pesado na sua caminhada. Estava vivendo uma realidade dura. Mas com tudo isso, meu amado irmão, com toda essa dureza que a igreja estava a viver, o nosso querido amado irmão Paulo tratava com carinho, tratava os irmãos com carinho, chamando-os de irmãos. Eles estavam numa disposição tão terrível, mas nada impedia a Paulo de abraçá-los, de tratá-los como irmãos, mostrando para eles como deveria proceder. E por que Paulo tomava essa postura? Paulo sabia que todos eles, olha só, era do conhecimento de Paulo, que todos eles eram dignos de receberem um tratamento de irmãos. Eram dignos de receber aquele tratamento. Por quê, pastor? Porque eles também haviam sido salvos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não era tão somente Paulo. Não, ele sabia que todos aqueles irmãos haviam sido salvos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por causa disso, como irmãos, eles deveriam ser tratados acima de toda e qualquer coisa. Deviam ser tratados por excelência, como irmãos, porque é isso que Cristo almeja que a igreja abrace. Jesus disse que nós só seríamos reconhecidos como seus discípulos se nós tivéssemos amor um pelos outros, se andássemos como irmãos debaixo deste céu. Mas precisamos entender, irmãos, uma realidade. Paulo os tratava como irmãos. Mas isso não diminuiu a gravidade do pecado que eles estavam cometendo. São irmãos, mas estão em pecados. E algo precisa acontecer para voltarem à realidade. E meus amados irmãos, aqueles irmãos estavam como crente carnal. Estavam como crente carnais. E Paulo fala com eles, a medida com qual Paulo fala com eles, não era como a crentes espirituais. Tratava como irmãos, sim, mas só que não ensinava a eles, não doutrinava a eles naquele instante como crentes espirituais, mas sim como crentes carnais. Paulo falava com ele como a crente carnais, para que uma cura venha ser alcançada. Preste atenção, para que a cura venha a ser alcançada, o doente ou o paciente precisa ser tratado aos conforme, precisa ser tratado em conformidade com a gravidade da enfermidade que ele possa estar vivendo.
Entenda, meu amado irmão, o que diz o versículo de número 1, de 1 aos Coríntios 3, que nós abrimos a narrativa, como que Paulo tratava os irmãos nesta ocasião. Olha só o que diz o versículo 1. Eu, porém, irmãos, ele disse, eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Que dureza, irmãos, que palavra dura. Paulo passou para a igreja que não poderia falar para eles da forma a qual eles precisavam ouvir, da maneira a qual eles necessitavam ouvir, mas teve que falar para eles como se estivesse falando a crianças, como se estivesse falando a carnais. Entendam, meus amados irmãos, o crente espiritual é aquele crente que se deixa controlar pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? O crente espiritual é aquele que se deixa controlar pelo Espírito Santo. Vem causas e mais causas externas, vêm sobre a sua vida, uma série de situações vêm sobre a sua vida, mas ele se deixa controlar pelo Espírito Santo. Assim ele procura proceder. Por quê? Porque ele é um crente espiritual. E o crente espiritual se deixa controlar pelo Espírito Santo. Ao passo, meu amado irmão, que o crente carnal, ele se entrega ao controle da sua natureza carnal. Está na igreja, está caminhando na igreja, o Espírito Santo agindo na igreja, ele passando por todo na igreja, ele está na igreja, mas ele se entrega tão somente ao controle da sua natureza carnal. E por causa disso, ele é visto como um crente carnal. Vamos ver em Romanos 8. Estamos mergulhando na Bíblia. Vamos ver Romanos 8, do versículo 9 ao versículo 14, para que possamos definir essa situação de crente carnal e de crente espiritual. Romanos 8, do versículo 9 ao versículo 14, diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu pergunto nesta manhã, você é um crente espiritual?
ou você é um crente carnal. Olhe para dentro de você para definir-se nessa situação. Sou um crente espiritual ou sou um crente carnal? Entenda, meu irmão, quando eles ainda eram crianças, quando aqueles crentes em Corintos ainda eram crianças, eles recebiam alimentos que eram adequados àquele nível espiritual de crianças. Quando eles eram crianças ainda pequenos, é claro que o tratamento o qual eles recebiam da parte de Paulo era adequado para a realidade a qual eles estavam vivendo ainda. Mas só que agora, passado uns tempos, já deveriam eles estar preparados para receberem ensinamentos mais difíceis, para receberem algo mais pesado, porque quanto mais vai se adquirindo o crescimento, as responsabilidades vão tomando posse da vida do crente, meu amado irmão. Já deveriam estar preparados para receber ensinamentos mais difíceis de serem digeridos. E olha como há ensinamentos que vêm para nós, que são difíceis de ser digeridos, são difíceis de ser absorvidos, de ser assimilados por nós. Por quê, pastor? Porque nós já somos vistos como crentes espirituais. Somos vistos como crentes adultos, irmãos. Mas só que eles não podiam receber ainda aqueles ensinamentos, porque ainda agiam como crianças espirituais. Recebiam porque agiam como crianças espirituais. E como está a sua vida? Como nós temos agido nesses dias? Como nós temos agido? Como crianças espirituais. Pessoas que olhamos, vimos adultas, cheias de responsabilidade. Aparentemente, nós olhamos e vimos agindo como crianças espirituais. É assim que Paulo atribui. Vamos ver o versículo 3. Versículo 2, melhor dizendo, de 1 Coríntios 3. Vamos ver lá o versículo 2. O que diz? O versículo 2 diz o seguinte: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Naquela altura, olha a realidade que Paulo observou. Naquela altura, quando se esperava já algo maior daquele povo, olha o que Paulo recebeu. Eles ainda estavam vivendo como criança. Precisamos, amados irmãos, atentarmos para a nossa realidade. Não sou mais criança no sentido espiritual, sou adulto. No reino de Deus há responsabilidades. Na caminhada com Cristo há responsabilidades, as quais eu, como um crente espiritual, eu, como um crente adulto, não posso proceder. Eu não posso me ver procedendo como criança. Eu preciso crescer. O cristão precisa crescer para caminhar em conformidade com o que Cristo determina. Pastor, quando é que o cristão cresce? Quando é que o cristão cresce? Eu digo para você, irmão, o cristão cresce
quando ele caminha dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É tão somente quando ele caminha dirigido pelo Espírito Santo de Deus que ele cresce. Coisas são acrescentadas na vida dele. A visão dele é ampliada. Ações, atitudes são tomadas por ele. Por quê, pastor? Porque ele se permite dirigir pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem liberdade para agir na vida dele, meu amado irmão. Então, por causa disso, ele cresce. Ele cresce, ele caminha, desenvolve, porque o Espírito Santo está no controle da sua vida. Mas entenda a seguinte realidade: ele estaciona no crescimento espiritual quando ele se deixa dirigir pela sua própria carne. Quando ele se deixa dirigir pela sua própria vida, ele começa a estacionar no seu crescimento. Por quê, pastor? Porque a carne e o espírito são duas forças, e mais do que ser duas forças, elas são duas forças opostas entre si. Uma não é pela outra. O espírito não é pela carne, assim como a carne não é pelo espírito. Uma combate a outra, ou um combate o outro. Vamos ver Gálatas, capítulo 5, versículos 16, 17, vamos lá. Gálatas 5, 16 e 17. São dois adversários, a carne e o espírito. Olha o que diz no versículo 16 e 17 de Gálatas 5. Digo, porém, andai aonde? Andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê, pastor? Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não faças o que porventura seja do vosso querer. Olha, aí a Bíblia definindo a realidade a qual nós temos falado. Amados irmãos, a carnalidade do crente, ela vem sobre a sua vida, mas precisamos entender que ela não é um estado absoluto. Não, a carnalidade não é absoluta, naquele estado no qual ela permanece. Não, ela vem, ela passa sim, mas ela não permanece. Não pode permanecer. Mas o que ocorre? Ela é o comportamento, quando ela permanece na vida do crente, esse comportamento, ele é ocasionado quando prevalece o comando da carne. Quando não há um se assujeitar ao espírito. Quando a carne começa a traçar diretrizes e a comandar as ações, aí, meu amado irmão, o domínio começa a se fazer. Mais uma vez, vamos mergulhar no livro de Romanos 8. Hoje está brabo, o negócio está difícil, irmão. Vamos lá. Romanos 8, do versículo 5 até o versículo 8. Olha só como que ocorre o comando da carne. Versículo 5 diz o seguinte, de Romanos 8. Porque os que se inclinam para a carne, olha só, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne
dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida. Por isso, o pendor da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar, porque o que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem sabe, meu amado irmão, você não está agradando a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus é Espírito. E é Espírito e em verdade que nós devemos agradar a Deus. Não é na carne que nós vamos agradar a Deus. Não é servindo a Deus de forma carnal que nós vamos agradar a Deus. As manifestações da carne. Como entender as manifestações da carne? E, meu amado irmão, veja bem como que elas funcionam. Aí em 1 Coríntios 3, versículo 3 e 4, diz o seguinte: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que são carnais e andam segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andas segundo os homens? A carnalidade, meu amado irmão, ela não é algo inevitável que aconteça na igreja. Ela não é algo inevitável. Pode colocar no seu coração. A carnalidade não é algo inevitável, mas é uma questão de escolha. Eu escolho ser carnal ou eu escolho ser espiritual. Veja só os cristãos de Coríntios. Veja os cristãos de Coríntios nessa leitura que nós acabamos de fazer. Eles não cresciam porque estavam sempre alimentando os apetites carnais. Por isso eles não cresciam. Os cristãos de Coríntios não cresciam por estarem alimentando, por estarem satisfazendo a cada vez mais a carne, preterindo o Espírito. Era por causa disso que a igreja de Corinto colocava em evidência sempre o ciúme e as contendas. Por isso estava sempre evidenciado em Coríntios os ciúmes e as contendas, algo que Deus não observava ou abraçava. Muito pelo contrário, Deus condenava que existisse no meio do povo. Aquela igreja estava na carne. Como definir, pastor, o ciúme e a contenda dentro da igreja? Como definir? Nós não podemos negar que haja ciúme e que haja contenda na igreja. Não podemos negar. Mas como nós podemos definir esta situação, pastor? Em primeiro lugar, preste atenção, irmão. O ciúme é uma atitude ou uma condição emocional interna. O ciúme é uma atitude ou uma condição emocional interna. Algo que nasce no nosso coração. Algo que nasce no seu coração. O ciúme, ele se revela como uma forma de egoísmo. De forma que nós podemos dizer que todo ciumento, ele é egoísta. Eu não posso ser um egoísta sendo um crente do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Você não pode ser um egoísta sendo um crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o ciumento, o crente ciumento, ele é egoísta. E essa é uma característica que é comum, sabe em quem? Essa característica de ciumento, de egoísmo, essa característica é comum tão somente nas crianças espirituais, e nunca nos adultos, nunca nos crentes maduros, mas nos crentes espirituais, crianças espiritual, é uma característica próxima. As crianças é que são ciumentas. Você tem 3, tem 2 filhos, você percebe o quanto um tem ciúme do outro. Você tem 2 filhos, é assim que a coisa acontece na igreja também. Há ciúmes no nosso meio. Então, como definir o ciúme? O ciúme é uma atitude ou uma condição emocional que parte do nosso coração, acredita que algo está sendo mais valorizado para ele e menos para mim. Assim que a coisa funciona. Nós precisamos atentar nessa realidade. Assim define-se o ciúme. E a contenda, pastor, o que é a contenda? A contenda nada mais, nada menos do que luta. A contenda é luta. Luta da igreja. A contenda é combate na igreja. A igreja se combatendo entre si. A contenda é uma guerra declarada. A igreja declarando guerra contra si mesma. E as contendas, ela não nasce longe de nós, ela não nasce longe de você, a contenda, e de repente se torna reflexo nas suas atitudes. Não, ela não nasce longe de você. As contendas, elas nascem em nossos corações. Ela nasce no seu coração. E como que ela nasce no seu coração, meu irmão? Ela nasce no seu coração quando esse seu coração está contaminado. Está contaminado pelo pecado e pelo pecado não confessado. Há muitos pecados não confessados que têm dominado pessoas. Tem cativado pessoas presas àquelas realidades, meu amado irmão. E isso gera as contendas, porque elas surgem através de um coração contaminado pelo pecado, sem o pedido de perdão. Não confessei e não pedi perdão. Então, por isso, fico sendo dominado por essa situação. Olhe para o que eu vou dizer nesta hora, meu irmão. Peça perdão. Peça perdão a Deus pelo seu pecado. E não somente a Deus, mas se o seu pecado atinge também um irmão, peça perdão ao seu irmão. Porque aí começam as guerras, quando não há o perdão. Começa a sentir inveja no seu coração. Começa a sentir inveja. O partidarismo desnecessário começa a crescer, a nascer no meio do corpo. Começa com os olhares incorretos para aquilo que não é seu, para aquilo que não te pertence. Começa essa realidade a acontecer na igreja. Essas duas manifestações, elas são carnais, irmãos. Elas são carnais. E tem mais. Ciúme e contenda, essas duas manifestações, além de ser carnais, elas são mais destruidoras. Destrói muito mais do que você pode imaginar. E dentre as destruições que ela pode fazer, está a divisão das igrejas. Está
a divisão nas igrejas. Contenda e ciúme. Por isso, nesta manhã, o Espírito Santo nos trouxe essa revelação, para que nós atentemos e coloquemos nos nossos corações. A igreja precisa estar sempre focada em Cristo. Sempre focada em Cristo e nunca no homem. Eles estavam focados em Paulo, estavam focados em Apolo. E por causa disso, algo estava caminhando de uma forma errada. Paulo precisou levantar e dizer para com os irmãos, palavras pesadas, Paulo precisou lançar para com aqueles irmãos. Por quê? Porque eles já haviam perdido o foco. O foco da igreja sempre esteve e estará em Deus. Amém, irmãos? Sempre teve e estará em Deus. Quando a igreja de Corinto desenvolveu lealdade em torno de homens, desenvolveu lealdade em torno de um homem, foi quando o ciúme entre os irmãos passou a gerar confusão, a gerar contenda no meio da igreja. Quando eles passaram a desenvolver lealdade para homens. E o versículo 4 desse capítulo 3 de Coríntios diz o seguinte: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ao invés de estarem voltados para Deus, estavam se dirigindo para os homens. As divisões, amados irmãos, tende a acontecer, isso é indiscutível. Tende a vir sobre a igreja. E o que você precisa saber nesta manhã? O que você precisa saber? As divisões, elas são evitadas. As divisões da igreja só são evitadas quando os olhos da igreja estão fixados tão somente em Deus. Amém, irmãos? As divisões não ocorrem, não acontecem. Por quê? Porque a igreja está com seus olhos fixados em Deus. E esse é o único que deve ser exaltado. Deus é o único que deve ser exaltado, o único que deve ser adorado, o único que deve ser idolatrado. Quando nós focamos a nossa atenção somente no Senhor, que é o que sempre devemos fazer, focar a nossa atenção somente no Senhor, aí nós conseguimos. Quando estivermos focados, estamos focados tão somente no Senhor, nós conseguimos eliminar esse perigo que é a formação de partidos na igreja. Para que evitemos esse perigo, precisamos, irmãos, estarmos com os nossos olhos fitos em Deus, tão somente em Deus. E a conclusão desse estudo nesta manhã, irmão, a conclusão, qual é a conclusão desse estudo? Em primeiro lugar, atente para a realidade, e atente para essa realidade em quem você tem que fitar os seus olhos. Em primeiro lugar, tanto Paulo, olha só, tanto Paulo como Apolo eram obreiros de Cristo, tão somente. Tanto Paulo como Apolo eram obreiros de Cristo. Eles eram usados para dar instrução aos irmãos de Corinto. Eram usados, tão somente para dar instrução aos irmãos de Corinto. E essas instruções
eram de acordo com os dons, de acordo com as habilidades que Deus havia concedido para cada um deles. Está vendo? Eles estavam ensinando, estavam dando instrução, mas a instrução que eles davam era tão somente por aquilo que Deus havia concedido para eles. Não via tão somente deles. O que eles passavam para os irmãos era Deus que estava passando, que estava sustentando para eles. E ali estavam eles transferindo a adoração, transferindo a honra, transferindo a glória de Deus para Paulo e para Apolo. Estavam totalmente fora. E Paulo pergunta para ele: quem é Apolo? E quem é Paulo, irmão? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Além de servos de Deus, assim como vocês, para que você diga que é meu, é dele, nós somos servos assim como vocês. Entendam, igreja, nesta manhã, por causa de toda essa realidade, essa situação, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração seja tão somente a Deus pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Seja tão somente a Deus, nada de Paulo, nada de Apolo, nada de homem algum, tão somente a Deus. E a segunda conclusão nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, desculpe, a segunda conclusão é que Paulo plantou, Apolo regou. Cada um teve uma finalidade, plantou e o outro regou. Mas entendam, irmão, era inútil, e é inútil, atribuir qualquer glória a Paulo e qualquer glória a Apolo. É inútil, porque ambos não passam de servos inúteis. Disse o Senhor Jesus, ambos não passam de servo inútil. Por quê, pastor? Porque cada um deles só fizeram aquilo que Deus havia ordenado para que eles fizessem. Eles foram simplesmente instrumentos na mão de Deus. Foi um instrumento da fiel ação divina que trouxe aqueles crentes de Corintos de volta para a comunhão com Deus. Aleluia. E que nessa manhã, quem sabe você não está precisando voltar para a comunhão com Deus. Quem sabe essa não é a sua realidade nesta manhã. Chegou à conclusão de que você tem adorado homens, que você tem valorizado homens, que você tem vivido a sua vida nessa dimensão, quando não é isso que Deus almeja. Assim como Paulo fez com a igreja dos Coríntios, o Espírito Santo faz conosco nesta manhã. Quem sabe nós estamos precisando voltar. Eu quero orar por você. Quero orar por ti. Curve a sua cabeça para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço pela tua palavra nesta manhã de domingo, que o Senhor fala de forma forte aos nossos corações. Obrigado, Deus, pela conscientização, ó Deus, de onde eu preciso, ó Deus, estar focado com a minha vida, Deus. É no Senhor, ó Deus, que eu preciso focar a minha vida para agradá-lo e para viver em conformidade com a tua vontade. Derrame da tua graça, Deus. Derrame da tua unção. Manifesta, ó Deus, o teu poder na minha vida, na vida de cada um dos irmãos que carece, ó Deus, de voltar para ti, de voltar para esse entendimento, ó Pai, de que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, que só o Senhor é o nosso Deus.
Manifesta o teu poder em nossas vidas. Venha nos selar com esse entendimento nesta manhã, para o louvor da tua glória. Oh Deus, aleluia. Oh Deus, eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Tua presença em mim é o que necessito mais. Eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Pois sei que eu nasci para viver no Santíssimo, e todo que meu prazer será para o teu louvor, para o teu louvor, e todo meu prazer será para o teu louvor, para o teu louvor. Eis-me aqui, a minha vida está em tuas mãos, ó Pai. Eis-me aqui, me entreguei de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração.